Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário você vai assistir essa aula. Estamos eu e o Bruno aqui. Fala aí, Bruno. Fala um oi aí. Estamos aqui gravando uma aulinha para vocês e esse conteúdo aqui, ele foi escolhido independente do conteúdo que você está vendo na sua turma. Essa aula vai servir tanto para o aprofundamento, turma especial e os pré-vestibulares, certo? Porque é um conteúdo que cai muito no Enem. Então, preparei, reformulei, mudei algumas coisas nessa aula e provavelmente nós revisaremos essa aula quando estiver próximo do Enem, porque é um conteúdo que todo ano cai e é a maior parte, pelo menos uns 50% ou 60% da prova do Enem é voltada para questões ecológicas. Bom, num primeiro momento, vou mostrar para vocês, isso vai parecer um dicionário com vários termos e as explicações aqui na frente. Mas é importante que nós saibamos isso daqui para a gente poder prosseguir para os assuntos que vêm adiante aí. Então vamos lá, começando pelo próprio significado da palavra. A palavra ecologia, ela tem origem do grego, da palavra oikos. Logia todo mundo sabe que significa estudo, mas oikos significa casa. Então seria o estudo da casa, é o estudo do ambiente onde você vive. Pode ser um ambiente, planeta Terra, pode ser um continente inteiro, pode ser uma floresta amazônica, pode ser até mesmo uma cidade. Então, para quem acha que não existe ecologia dentro do seu bairro, dentro do seu quintal, ou num aquário que você tem dentro de casa, você está enganado. Porque ali nós vamos encontrar todos esses itens aqui que eu vou explicar agora para vocês, certo? Então, definindo melhor, né, porque você não vai colocar numa prova que ecologia é oiko, é casa e logia é estudo, seria o estudo das relações entre os seres vivos e deles com o ambiente onde eles vivem. Então existe sempre uma interação dos organismos com elementos que estão no ambiente e entre esses organismos. Quem nunca assistiu um programinha aí da Discovery, do Animal Planet, ou até mesmo do Fantástico, que às vezes passa programas sobre bichinhos, e aí o leão capturando uma zebra, ou qualquer outro animal fugindo ou predando. Então isso são as relações dentro da ecologia. São essas relações que eu estou falando aqui. Só que nós temos outras relações que muitas vezes as pessoas não enxergam. Por exemplo, um vegetal. Ele tem uma relação direta com o solo, ele tem uma relação direta com a atmosfera por causa dos gases que ele absorve, ele tem uma relação direta com a luz. Sem a luz ele não consegue sintetizar o próprio alimento, porque nós estamos falando de organismos autotróficos, né? Ou autótrofos, como preferirem. Bom, alguns termos que nós vamos precisar aqui, que depois, provavelmente, aqui mais para frente, no nosso caminho, nós vamos ter que repetir, são esses aqui. O primeiro deles, ecossistema. O que é um ecossistema? É um local onde você tem uma interação entre componentes bióticos e abióticos. O que são os componentes bióticos? São os seres vivos. Vou fazer uma anotação bem pequenininha aqui de baixo, para vocês terem aí. São os seres vivos. Quais? Todos. Bactérias, fungos, vermes do solo, animais maiores, animais que estão pastando, animais que estão voando, qualquer tipo. Insetos são os componentes bióticos de um ambiente. Os abióticos estão por toda parte também. Luz, temperatura, sais, pressão, gases. Esses elementos abióticos aqui influenciam diretamente nesses aqui, nos bióticos. E os bióticos também conseguem alterar os elementos abióticos. Então, quando você pensa numa floresta, se você estiver vivendo no topo das árvores, a luminosidade é uma. Se você estiver vivendo no solo da floresta, a luminosidade é outra, é menor. Porque uma floresta densa, fechada, uma Amazônia, por exemplo, você não vai ter a mesma luminosidade batendo no chão que você vai ter lá em cima no topo das árvores. Então, um acaba alterando o outro. Um outro exemplo, muitos líquens, não sei se vocês já viram um líquen, mas depois eu posso mostrar uma imagem, costuma ser uma espécie de uma casquinha esverdeada que aparece nas árvores. Se você tirar um pedacinho, você vai ver que parece um papel. Ali é uma junção de algas e bactérias, né? Algas e fungos. E essa associação faz com que seja bom para os dois. É uma associação de mutualismo. Depois a gente vai ver isso mais à frente, quando a gente estiver trabalhando as relações ecológicas. Esse elemento, esses dois organismos, quando eles estão associados em cima de uma rocha, eles são capazes de desmineralizar a rocha.
eles vão fazendo ao longo dos anos ali pequenos furinhos, pequenos poros na rocha. Nesses poros, nesses pequenos furinhos, você já começa a ter, por exemplo, quando chove, o acúmulo de água. A água também é um fator abiótico. Eu não coloquei ela aqui porque ela é um dos principais elementos químicos no ambiente, nem precisa falar dela, mas ela vai se acumulando ali naqueles poros e isso vai servindo de nutriente para alguns outros seres vivos que vão se instalando aí. Isso também a gente vai ver com mais detalhes quando a gente estiver falando de sucessão ecológica, que é a mudança de um ambiente para a instalação de novas espécies. Tranquilo? Então, muita atenção para isso aqui, componentes abióticos e bióticos. Cuidado para não confundir. Esse A aqui significa negação. Então, componentes que têm vida, componentes que não têm vida, mas um interage no outro sempre. Eles interferem no ambiente. Ó, um outro exemplo, a gente ouve falar disso toda hora. Os gases na atmosfera. Se você tem uma taxa de fotossíntese reduzida, você tem uma menor absorção, uma menor fixação do carbono, porque as plantas utilizam o carbono que está na atmosfera para fabricar a glicose, né? O CO2, elas precisam do dióxido de carbono para fabricar a molécula de glicose. Então, isso é importante de saber que um interfere no outro, certo? Bom, só queria complementar mais uma informação aqui dentro de ecossistema, porque às vezes a gente fala de ecossistema, fica todo mundo imaginando uma floresta, né, ou uma cachoeira, e aquele ambiente bonito e tal, mas qualquer ambiente pode ser considerado um ecossistema. Se você tiver, por exemplo, uma semana muito prolongada de chuvas, e aí você teve uma região que ficou inundada, ficou alagada, durante alguns dias aquele ambiente, aquela poça d'água que ficou ali, ela é um ecossistema. Mesmo depois que essa poça d'água secar, pode ter havido alguma mudança ali. Então qualquer ambiente é um ecossistema. Eu vou voltar no que eu falei no início. Se você tiver um aquário na sua casa, você tem ali uma relação entre o peixe, entre a luzinha do aquário, entre as bactérias que estão na água, entre os gases dissolvidos no ambiente, você tem ali um ecossistema. Não é um ecossistema que a gente pode classificar como um bioma, que é algo diferente. Um bioma, a gente vai ver logo mais aqui, ó. O bioma, ele já é um ambiente que apresenta características próprias. Então, quando a gente fala muito assim de floresta, vai falar da caatinga, vai falar do cerrado, a gente está falando de ecossistemas que são biomas, tá? Mas ecossistema não precisa ser necessariamente aquele ambiente com muita floresta, ou então você pensar num deserto gigante, nada disso. Tranquilo? Bom, população. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie numa determinada área. Quando passa lá aquele pessoalzinho do censo, lá na sua casa, para fazer o censo das pessoas. Quantos moram na sua casa? Ele está fazendo uma estatística populacional da sua cidade, ou do seu país, né? Ou pode ser do seu estado, não importa. Então, isso é um censo da população humana. Mas, se a gente pensar dentro de uma sala de aula, ou até mesmo na sua casa, ou melhor ainda, no quintal da sua casa, você tem apenas uma população? Só tem o ser humano ali? Não. Nós temos bactérias por todo lado, nós temos fungos, pode ter o seu gato, o seu cachorro, o seu papagaio, né? Qualquer outro animal está presente ali. Esses organismos diferentes de nós acabam formando várias populações naquele ambiente. A gente já cai no conceito de comunidade. Então, quando a gente fala de uma cidade, ou até mesmo de uma floresta, a gente não está falando de uma população só. Nós estamos falando de uma comunidade. Porque uma comunidade é um conjunto de populações numa dada área, numa determinada área. Tranquilo? O termo população, ele é muito usado quando você vai falar de uma única espécie. Então, pode aparecer lá numa questão, a população de onças da Amazônia foi reclassificada e nota-se que houve um aumento do número de indivíduos. Ou ao contrário, devido ao desmatamento, a população de onças diminuiu, a população de mico-leões dourados diminuiu. Então, aí está se referindo a uma população. Quando você fala de um ambiente inteiro, a gente está falando de uma comunidade. Vai ser um conjunto de populações numa determinada área. É o mais comum, é você se deparar com uma comunidade. Só para vocês terem uma ideia, só o nosso corpo ele pode ser considerado uma comunidade, dependendo do ponto de vista. Porque nós temos sob a nossa pele inúmeras espécies de bactérias diferentes.
Ou seja, nós temos populações vivendo em cima da gente, da nossa pele. Na boca, né, no nosso intestino, não causam mal nenhum, não são bactérias nocivas, pelo menos a maioria delas, e você acaba tendo sobre o seu corpo uma comunidade. Tranquilo? Essa análise geralmente nos vestibulares não é pedido dessa forma como eu falei, um corpo cheio de bactérias e tal. Mas é importante você ter a diferenciação que população eu estou tratando de uma única espécie e que comunidade eu estou trabalhando de conjunto de populações. É um ambiente mais completo, com mais complexidade, com mais biodiversidade. Beleza? Bom, habitat e nicho ecológico são dois termos que o pessoal confunde muito na hora de resolver uma questão. O que seria um habitat? É o local onde determinada espécie vive, habita. Eu vou usar um termo aqui que vocês não podem usar, a não ser que a questão desse termo, eu já coloquei ele aqui entre aspas, ele está de outra cor, que é justamente para diferenciar. Quando se fala de habitat, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é o seguinte: onde eu encontro tal espécie? É o endereço dela. Então, quando você fala de uma onça, a onça vive aonde? Todo mundo já responde logo. Na mata, na floresta, na Amazônia. Você está falando do habitat dela. Você consegue descrever esse local para mim, onde ela vive. Tranquilo? Perguntar assim, onde que eu encontro o camelo? O camelo é no deserto. A primeira resposta que vem. Então, é o local, é o endereço onde esse ser se encontra. Uma onça não tem endereço físico, com CEP, rua, né? Ela mora atrás da quarta árvore à esquerda. Não, não é isso. É o ambiente onde ela vive. Cuidado para não confundir. O que é um nicho ecológico? O nicho ecológico é para que aquele animal serve naquele ambiente. Muita gente pergunta assim, para que serve barata, né? Para que serve mosquito? Toda espécie tem o seu papel ecológico. Ou seja, toda espécie tem seu nicho ecológico. O nicho ecológico é aquilo que a espécie explora no ambiente. Ela vive num determinado ambiente e ela necessita de recursos daquele ambiente. Então ela explora aquele nicho ecológico. Eu diria, você também não pode escrever isso aqui, né? Já estou avisando. Não usem isso aqui. Se for uma prova discursiva, nem pensar. Profissão daquele organismo. Uma onça tem profissão? Não. Mas ela tem um nicho ecológico dela. Ela pesca, para quem não sabe, ela caça, inclusive ela caça jacarés, tá? Ela sobe na árvore, ela corre atrás de macaco, ela faz um monte de coisa, cuida dos filhotes, reproduz, amamenta, uma série, dorme bastante depois que se alimenta. Isso tudo faz parte do nicho ecológico do animal. Como que isso costuma aparecer? Pode aparecer uma descrição do ambiente onde determinada espécie vive, habita, e não falar muito dessa espécie. Não vai falar quase nada. Vai falar que aquele pássaro frequenta um ambiente que tem um riacho, e aquele riacho é de águas cristalinas, que desce de uma montanha, logo mais à frente tem uma floresta, árvores onde ele pode fazer seu ninho. Então, se descrever muito o ambiente, está falando de habitat. Se estiver falando do que o passarinho faz, sobe na árvore, pula, come bichinho, reproduz uma vez por ano, bota 2, 3 ovos, é nicho ecológico. É o papel ecológico dessa espécie. Faz controle populacional de insetos, se alimenta de pragas, etc. Nicho ecológico. Entendido? Bom, vamos lá. Bioma. Bioma é um ecossistema. Nós já começamos a falar de bioma aqui em cima em ecossistema. O bioma é um ecossistema, só que ele vai apresentar comunidades específicas, ou seja, vários seres vivos diferentes, né? Várias populações diferentes, e essas populações acabam interferindo nesse ambiente, e esse ambiente acaba adquirindo características próprias. Então, quer ver uma diferença que é nítida? Quando você fala assim, uma floresta, todo mundo já imagina árvores, um rio, né? Aqui no Brasil principalmente, o que vem primeiro na cabeça das pessoas é a floresta amazônica, que é a mais falada. E quando você fala um deserto, todo mundo imagina dunas, lá em cima um camelo e às vezes até um cara assim com um turbante puxando o camelo. Né? Nem sempre um deserto é isso, mas é a primeira imagem que vem na nossa cabeça. Porque você vê isso em filmes, você vê isso em propagandas e etc. Mas não importa. Se está errado ou não o seu visual, está se referindo a um bioma. Não é bem diferente um deserto de uma floresta? Por que a floresta tem aquelas características? Por causa daquela comunidade que habita ali. Grandes árvores, animais, né? O rio ali vai permitir a presença de peixes.
insetos que se reproduzem naquele ambiente aquático, e no deserto, ambiente seco. As espécies têm que ser bem adaptadas para sobreviver nesse local. E assim depois nós vamos ver cada bioma. Nós vamos falar dos biomas brasileiros, aí vocês vão ver lá a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, né? Então são vários aí, a gente vai estudar todos eles. Aí tem alguns subbiomas, né? A gente vai trabalhar também com bioma como o mangue, né? A restinga, são áreas que a gente vai ter que falar um pouquinho delas. As diferenças entre florestas, que você tem floresta amazônica, tem floresta atlântica, tem diferença, mas quando fala floresta, todo mundo acha que a floresta é tudo igual, cheio de árvore, né? Com mata fechada, tem animal lá dentro, tá? É esse o pensamento que, a princípio, eu quero que vocês tenham. Depois a gente vai começar a moldar isso e vocês vão entender melhor algumas dessas diferenças. Tranquilo? Aguarda um pouquinho que a gente vai continuar.